Boa noite, nobres irmãos e irmãs, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo no canal A Plenitude das Escrituras, sendo o tema do estudo de hoje, meus irmãos, os pecados graves de Dan e Benjamim, a gravidade da idolatria e da cumplicidade com o mal. Então, meus irmãos, sintam-se todos à vontade, sintam-se também todos cumprimentados a mais esta noite de estudo da Palavra de Deus e peço por gentileza que os irmãos possam deixar o vosso like, pois isso ajuda muito a ampliar, a divulgação do vídeo, dessa palavra na plataforma do YouTube. E depois, por gentileza também, após o término, se essa palavra falou em seu coração, venha também deixar um comentário, pois também ajuda e muito na divulgação desse vídeo, para toda essa plataforma, para que esse estudo chegue a muitas pessoas, para que suas vidas também sejam edificadas e venham aprender mais da palavra de Deus, da sã doutrina, certo? Então, meus irmãos, o estudo de hoje será com base na história dessas duas tribos de Israel, Dan e Benjamim, tribos muito conhecidas, mas que infelizmente, tiveram aí histórias trágicas, acontecimentos trágicos na história, na vida dessa tribo. E hoje, justamente me inspirando na história dessas duas tribos, a gente pode tirar ensinamentos, lições que podem ser muito valiosos. Pode não, São valiosos, são muito valiosos para as nossas vidas. Ensinamentos muito atuais, que nós podemos trazer para o nosso atual contexto histórico. E basicamente, como o título, a gravidade que há nos pecados da idolatria e da cumplicidade com o mal. E a história desses acontecimentos está em Juízes, aos capítulos 17 e ao 21. Então a gente vai primeiramente aqui abordar a história dessas tribos, o que ocorreu, como foram esses pecados dessas duas tribos, qual foram as consequências, como isso ocorreu, iremos entrar aqui em detalhes e depois iremos tirar aqui, meditar, e tirar ensinamentos, lições para todos nós, para que possamos sair daqui desse estudo todos edificados. Ok, irmãos? Então, vamos aqui, a apostila na tela, vamos aqui começar o estudo. As tribos de Israel foram separadas por Deus para serem uma nação santa, um povo que o representasse em meio às nações pagãs ao redor. Então nós sabemos que as tribos de Israel, o povo de Israel, a nação, tinha esse propósito de uma nação santa, um povo que representasse o nosso Deus no momento, naquela época, em meio a nações pagãs, nações que adoravam outros deuses, faziam toda a prática de pecado. Então Deus ali separou o povo de Israel, descendência de Abraão, a qual ele ali firmou uma aliança eterna, Abraão e seus descendentes, e que meio que a nação de Israel ela servia como uma nação, digamos assim, missionária, digamos, levando aqui para nós entendermos, uma nação meio que missionária, evangelista, para trazer as verdades de Deus, suas leis, seus princípios, seus atributos, aqui ao conhecimento de todas as nações ao redor, para que muitos também dos povos, os gentios, pudessem se converter, conhecer o Deus verdadeiro. E a gente sabe que a vontade de nosso Deus é que todo povo, toda nação, de povos e nações, e pessoas de todas as línguas, tribos, possam ser salvas, não só um único povo restrito a uma única etnia, No entanto, ao longo da história bíblica, duas tribos se destacaram negativamente por seus pecados graves e consequências trágicas: a tribo de Dan e a tribo de Benjamim. Suas histórias registradas no livro de Juízes são verdadeiras advertências sobre o perigo do desvio espiritual, da idolatria e da cumplicidade com o mal. Então, histórias aqui bem fortes que iremos ver, que essas tribos, na história dessas tribos, e que são advertências para todos nós, desses perigos
terríveis, né, que pode vir sobre a vida de um cristão, né, de um crente, que é o desvio espiritual, né, o afastamento de Deus, a idolatria, ali está comunhando, né, comunhão com o mal, e a desobediência, né, a Deus. Então vamos começar aqui com o pecado da tribo de Dan. A tribo de Dan, embora tenha recebido uma herança territorial da parte de Deus por meio de Josué, demonstrou insatisfação e fraqueza em conquistar plenamente a terra designada. Com isso, decidiram buscar outra região em sua jornada, cometeram um dos atos mais graves espiritualmente que se encontra nas Escrituras. O episódio começa na casa de um homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim. Mica havia feito para si um sistema de culto particular com imagens de escultura, como um efode e terafins. E o que seriam, né, esses dois objetos? Né, um efode é mais ou menos como um manto sacerdotal, né? Mostrando aqui os irmãos as imagens. É como uma espécie de um manto que os sumos sacerdotes eles usavam. Então ele tinha como objeto de idolatria esse manto, né, um manto sacerdotal, né, sagrado, e também terafins, né? O que seriam os terafins? Seriam meio que são mini ídolos, né, estatuazinhas de deuses que cabem na palma na mão. Você pode ver aqui os irmãos, vou mostrar a imagem aqui um pouco melhor. Abrir aqui. Então, se os irmãos possam ver, são tipo essas estatuazinhas, né, de ídolos, né, de deuses pagãos, alguns pequenininhos, outros um pouco maiores, que era muito comum antigamente e até os dias de hoje, né, irmãos? Sabemos que isso não se perdeu, né? Até hoje tem muito disso ainda, de estátuas, hoje disfarçado, né, claro, não é só um enfeite, algo assim, mas sabemos que no fundo se caracteriza, né, também como um ídolo. Então aqui, ó, deuses, essas estatuazinhas, ele tinha essas imagens como ídolos. Então vamos aqui voltando. Então ele tinha esses ídolos, além de ter consagrado um levita como seu sacerdote, o que já era uma transgressão à vontade de Deus, pois o sacerdócio legítimo estava restrito aos filhos de Arão. Então olha aí a gravidade, o problema, né, que esse homem estava trazendo para si, né? Tendo ainda essas imagens de escultura e indo contra uma vontade, né, a vontade de Deus, algo gravíssimo, né, consagrando um levita como seu sacerdote, algo que Deus obviamente era totalmente contra, porque o sacerdócio estava restrito aos filhos de Arão. A situação se agravava quando os homens da tribo de Dan, ao passarem por ali, decidiram tomar para si todos esses objetos sagrados, entre aspas, e o próprio sacerdote levita, estabelecendo uma nova cidade que fundariam, também chamada Dan, um sistema religioso paralelo e totalmente idólatra. Esse culto, baseado em imagens e práticas humanas, pendurou por gerações. A Bíblia afirma que os danitas levantaram para si aquelas imagens de escultura e que o levita chamado Jonatas e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até os dias do cativeiro da terra, como vemos em Juízes 18, dos versos 30 ao 31. Então vamos dar uma lida nessa passagem. Está dito aqui em Juízes 18, dos versos 30 ao 31. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si uma imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então é interessante mesmo que a casa de Deus, né, o lugar de adoração onde os israelitas adoravam Deus, ficava em Siló. Era o lugar, vamos dizer assim, oficial. E os danitas tinham criado um outro sistema em um outro lugar, né, uma cidade que eles mesmos criaram, estabeleceram, né, fundaram, chamado Dan, né, a mesma tribo, o mesmo nome da tribo. E uma pequena aqui observação, irmãos,
esse cativeiro mencionado em Juízes 18:30, né, até o dia do cativeiro da terra, se refere muito provavelmente a uma invasão ou deportação local do território da tribo de Dan, não o grande exílio assírio ou babilônico que aconteceria séculos depois. Então, só essa observação, né, quando a gente vê aqui o cativeiro, está se referindo a provavelmente alguma invasão, né, uma deportação local do território ali da tribo de Dan, e não o grande exílio, né, assírio babilônico, que é, né, o grande, mais icônico, né, o cativeiro mais icônico que os israelitas passaram. Né, os juízes ainda estavam nos primeiros tempos, né, da história de Israel, antes dos reis de Saul, Davi, Salomão. A expressão cativeiro da terra aqui parece apontar para alguma invasão regional, possivelmente pelos filisteus, que eram inimigos constantes e fortes na época, né? Então, daqueles inimigos da época eram os filisteus. Cada tempo, né, Israel passou cada época Israel teve vamos dizer assim, um arquivilão, né? Naquela época eram os filisteus, como tempos depois eram os amalequitas, né, os moabitas, os midianitas, e assim por diante, até, né, os próprios assírios, e séculos depois, assírios e babilônicos, né? Então naquela época eram os filisteus, e provavelmente era alguma invasão que eles faziam, né, naquela época. E também, né, pode se referir àquela pressão dos povos vizinhos, de tempos em tempos, né, dominavam certas regiões e levavam prisioneiros, né, de guerra. Historicamente, a tribo de Dan teve dificuldades para manter o seu território original e acabou migrando para o norte, como vemos em Juízes 18, né, fala justamente sobre isso. Depois, essa nova área onde se estabeleceram, perto da atual cidade de Laís, nomeada Dan, também sofreu invasões. Então, só essa pequena observação. Cativeiro aqui se refere, né, a invasões, a pressões desses povos vizinhos, principalmente vindo dos filisteus, que, né, tempos depois viria, né, o famigerado, né, o conhecido gigante Golias, né, que foi no tempo do rei Davi, Saul e Davi. Então, voltando aqui, ó, esse tipo de idolatria institucionalizada é uma das mais graves formas de desvio espiritual, pois corrompe o coração do povo e afasta, né, as pessoas da presença de nosso Deus. Então, isso até os dias de hoje a gente vê essa idolatria, né, institucionalizada, que é algo gravíssimo, porque naquela época tinha a forma de adorar a Deus ali na cidade, na região de Siló, né, e tinham estabelecido em uma outra região, que era a região de Dan. E hoje, assim, até tirando esse contexto para os dias de hoje, né, levando essa questão para os dias de hoje, isso é muito claro quando a gente vê em muitas seitas, igrejas denominacionais, que também tem esse tipo de desvio. A gente sabe que existe o povo de Deus, né, a igreja verdadeira. Isso não é novidade. A gente sabe que existe a verdadeira igreja de Deus, que de fato ali está guardado a sã doutrina, que de fato que foi ensinado pelos profetas, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos. E essa doutrina, esses princípios cristãos verdadeiros estão ali guardados por este povo, por essa verdadeira igreja. E hoje a gente vê muitas igrejas, falsas igrejas, né? Igrejas que pregam muitas heresias. A gente vê esse sistema religioso e justamente um tipo de idolatria institucionalizada, né? Onde eles não adoram a Deus de forma verdadeira, são um tipo de sistema religioso voltado para os homens, não para Deus, ou seja, para glorificar os homens, como a gente vê aí nessas igrejas, verdadeira podridão, né, de pastores enganando, roubando os fiéis, aqueles pastores que se dizem profetas e não são, contam mentiras, né, a famosa profetada, e tantos outros erros. Então a gente vê até os dias de hoje isso sendo feito, porque hoje existe o povo de Deus, né, a igreja verdadeira,
E a gente vê o que? O paralelo disso. Igrejas, às vezes até gigantes, imensas, mas que tem esse tipo, são idólatras, vendem produtos, né? Ficam vendendo. Pastor que cobra para pregar a palavra. A gente vê essas bizarrices de igrejas que ficam vendendo produtos ungidos. Não, compra essa coisinha aqui, o sal consagrado. Assim, tem um. Eu não sei se os irmãos já viram, mas tem cada bizarrice. É vassoura ungida. Uma coisa assim terrível. Azeite e não sei o que. Um montão de bizarrice desse tipo que se encaixa muito bem em idolatria. Que é tipo de crentice, né? De coisas relacionadas até como é que diz, né? Coisa considerada ao paganismo, onde o paganismo tem esses produtos, esses objetos, né? Esses ídolos, como eu mostrei aqui anteriormente para os irmãos, né? Os terafins. Então, assim, é uma coisa terrível. É bizarro esse tipo de coisa. Então, a gente vê muito os dias de hoje esse mesmo tipo, esse mesmo paralelo entre o povo de Deus verdadeiro, a igreja santa, imaculada, né, a igreja de Cristo. Nós vemos de um lado, em maior quantidade, esse sistema religioso paganizado que se colocou, né, como igrejas verdadeiras, né? E a gente vê justamente essa idolatria institucionalizada como institutos, né? Então, algo realmente que pendura até os dias de hoje. É uma coisa impressionante. Então, nós vemos aqui, né, o caso da tribo de Dan, que podemos levar para também os dias de hoje. Levar como um paralelo para o nosso atual contexto. Então, voltando aqui para Dan, e não por acaso que em Apocalipse 7, a tribo de Dan não é mencionada entre as 12 tribos seladas, o que pode ser interpretado como um sinal do julgamento de Deus sobre a sua apostasia. Então, algo interessante que quando nós vemos aqui em Apocalipse 7, onde é mencionado as 12 tribos de Israel e como selados, Dan não é mencionada. Então vamos aqui à leitura rapidamente, ó. E ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Então aqui a frase é clara, de todas as tribos de Israel. Aí vamos aqui, ó, primeiramente, né, claro, a tribo de Judá, onde veio nosso Senhor Jesus Cristo, foram selados 12 mil. Aí depois vem a tribo de Rubens, aí vem a tribo de Gade, a tribo de Asser, de Naftali, vem depois Manassés, Simeão, tribo de Levi, a tribo de Isacar, a tribo de Zebulon, a tribo de José e a tribo, por último, até a tribo de Benjamim é mencionada. Então, de cada tribo foram 12 mil selados. Né? Apocalipse 7, dos versos 4 a 8. A ausência da tribo de Dan na lista dos 12 tribos mencionadas em Apocalipse 7 é um ponto bem interessante. O capítulo apresenta a visão, né, dos 44 mil selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, como um símbolo do povo de Deus preservado em meio aos juízos. No entanto, ao observar a lista cuidadosamente, observa-se que a tribo de Dan não é mencionada, embora ainda haja 12 tribos ao todo. Então, há 12 tribos, a gente consegue contar exatamente 12 tribos. Ó. Vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, José e 12, Benjamim. Mas cadê Dan? Dan não é apresentado aqui. Então, o que acontece? Essa exclusão não passa despercebida. Em contrapartida, vemos a tribo de Levi, que usualmente não é contada entre as tribos territoriais de Israel, por ser dedicada ao serviço ao sacerdotal. Agora, incluída entre os selados. Então, a gente sabe que a tribo de Levi, como nós vemos ali na história, ela não recebeu uma terra como herança, porque a tribo de Levi foi consagrada
ao serviço sacerdotal. Então ela recebia ali do povo de Israel, né, ajudas, né, de vez em quando eles recebiam ali a ajuda das outras tribos, né, alimentos, gado. As outras tribos elas pegavam partes dos seus produtos agrícolas da terra e davam ao tribo de Levi para que eles pudessem, né, ali produzir seus alimentos, né, e entregavam ali o gado para eles poderem adquirir, né, o leite, a carne. Então as outras tribos ajudavam os levitas nesse sentido, enquanto eles totalmente, né, se dedicavam totalmente ao serviço sacerdotal, né, a parte mais espiritual, né, ligada a Deus. E eles não tinham esse território. Então, tradicionalmente, Dan seria mencionada, no lugar até talvez de Levi. Só que entre essas tribos territoriais, por ocasião, Dan não é mencionada. Também é interessante notar que José é mencionado no lugar de Efraim, seu filho, enquanto Manassés, o outro filho de José, aparece separadamente. Então nós vemos aqui claramente aqui, ó, Manassés sendo mencionado, diferente de Efraim. Isso mostra que a lista não segue a mesma ordem tradicional encontrada, por exemplo, em Números capítulo 1, e Josué, dos versos 13, dos capítulos 13 ao 19, mas também um propósito específico e possivelmente, talvez, simbólico. A explicação mais aceitável para a omissão da tribo de Dan está ligada à sua associação histórica com a idolatria, como nós vemos aqui. Em Juízes 18, os danitas tomaram para si um ídolo, né, como nós vimos, e estabeleceram um culto próprio, afastando-se do culto legítimo do Senhor. Posteriormente, em 1 Reis 2, 28 ao 30, Jeroboão, o rei do reinado do norte, instituiu 2 bezerros de ouro, um colocado em Dan e outro em Betel, para impedir que o povo fosse a Jerusalém adorar. Dan, portanto, se torna aqui, ó, um centro de adoração idólatra, carregando essa marca espiritual negativa ao longo das escrituras, né, da história do povo de Israel e até os dias de hoje. Então aqui Dan se torna esse ponto de referência, né, de um culto, né, de uma adoração idólatra. Não é à toa que o próprio Jeroboão, né, o primeiro rei de Israel, já na época que Israel estava dividida, né, entre os reinos do norte e do sul, ele fez essa marcação, né, onde ele instituiu 2 bezerros de ouro, até remetendo, lembrando, né, até ali lá de Êxodo, né, quando o povo de Israel, quando Moisés subiu ao monte, né, para se estar com Deus, eles criaram também, né, fizeram ali um bezerro de ouro. Aqui no caso eles fizeram 2 bezerros de ouro, né, pecado em dobro, né, de idolatria em dobro, colocando em Dan e outro em Betel. Então Dan se tornou nesse ponto de referência de adoração idólatra, carregando aí essa marca aí lamentável, né, espiritual negativa ao longo da história bíblica, né? A gravidade da idolatria promovida por Dan pode explicar sua exclusão de Apocalipse. Então nós vemos claramente essa exclusão. O capítulo 7 mostra Deus selando os seus servos fiéis e registrando em um registro, né, parece incluir uma tribo que se destacou por se afastar radicalmente da aliança, né, que Deus tinha feito com Israel. Essa omissão pode estar apontando para uma necessidade de fidelidade e pureza no povo de Deus diante dos tempos finais. A inclusão de Levi, por exemplo, pode sugerir que o sacerdote espiritual ou, né, o compromisso com o serviço fiel a Deus é mais relevante do que a herança étnica ou territorial. Então nós vemos aqui que Levi ele é mencionado e Dan não, porque Dan se apartou, né, eles fizeram eles se afastaram radicalmente da aliança de Deus, né, com Deus, cometendo esses pecados graves de idolatria, justamente ter instituído um outro sistema, né, de adoração paralela ao que Deus tinha instituído. Isso é extremamente grave, isso é muito grave. Deus se abomina esse tipo de coisa. Como até eu falei, né, levando para os dias de hoje, isso também, até os dias de hoje, obviamente, isso é válido, porque Deus não mudou, né, os seus princípios não mudaram. Então, quando a gente vê também igrejas idólatras, né, falsas igrejas paralelas à igreja verdadeira, Deus
não gosta disso, Deus não está presente nesse meio, a não ser, é claro, que pessoas sinceras, né, se desviam, né, saiam desse meio, como nós vemos em Apocalipse, né, saia dela, povo meu, no meio dessa idolatria, claramente essa pessoa vai, né, adquirir a misericórdia, né, de Deus, se fará presente na vida dela. Mas enquanto a pessoa se mantém nesse sistema, Deus está afastado desse meio. Não é à toa que a gente vê essas igrejas cada vez piores, né? Com coisas mais escândalos, cada vez mais terríveis, né? Aterrorizantes. Então a gente vê que Levi que foi fiel ao sacerdote espiritual mesmo. É claro que hoje o sacerdote a gente sabe que é do nosso Senhor Jesus Cristo. O sumo sacerdote é de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus ele é rei, sacerdote e profeta. Então é seguinte a ordem de Melquisedeque, mas os levitas, né, os piedosos da época, eles se mantiveram fiéis a esse compromisso de servir a Deus, né, esse lado sacerdotal espiritual. E Deus, então, ele sela a tribo de Levi, diferente de Dan, que foi totalmente ao contrário. Então isso mostra que é mais relevante, né, o serviço e ser fiel a Deus é muito mais relevante, é muito mais importante do que a herança ética e territorial, que foi o caso de Dan. Então outro ponto relevante é que José pode estar representando Efraim, que também esteve associada à idolatria em alguns momentos, como vemos em Oséias 4,17. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem. Nós vemos que também Efraim foi ligado à idolatria. Vamos ver aqui, 4,17. Efraim está entregue aos ídolos. Deixe-o. Olha só que coisa. Então Efraim também já esteve ligada à idolatria, que é ligada a ídolos. E a sua bebida se foi, lançaram-se em luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Olha aí que coisa terrível. Então Efraim também teve aí envolvido em coisa pesada relacionada à idolatria. Então você vê que até Efraim também ali não foi mencionada, né? Então talvez ali José estaria representando no lugar de Efraim, o que explicaria sua substituição pelo nome do pai. Assim, ao citar José e Manassés, manteve-se que a linhagem, mas evita-se a menção direta a Efraim e Dan, ambos com histórico de afastamento da fidelidade ao Senhor nosso Deus. Portanto, a exclusão de Dan da lista de Apocalipse 7 provavelmente não é um detalhe acidental. Ao contrário, parece carregar um forte significado teológico. Deus sela os fiéis, os que permanecem firmes à sua aliança e rejeita os caminhos da idolatria e da infidelidade. A lista, então, representa o verdadeiro Israel de Deus, o povo separado, consagrado e obediente, judeus fiéis que são selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção e da ressurreição. Então foi isso, aqui representa aquilo que Deus, é o ideal, né, de Deus, que é um povo separado, consagrado, obediente, que foram judeus piedosos, fiéis ao nosso Deus, que foram selados pelo Espírito Santo. É a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira Israel de Deus, aquilo que Deus ele queria e quer, né? Um Israel, um povo obediente a ele. Por isso que a explicação, né, que eu creio que é a explicação para que Dan tenha sido excluída, né, dessa lista de Apocalipse 7, foi isso, porque eles representam totalmente o contrário. Em vez de separação para Deus, eles se afastaram de Deus. Em vez de um povo consagrado, eles consagraram a outros deuses. Essa consagração que deveria ser para o nosso Deus, né? O Deus verdadeiro foi para outros deuses, outros ídolos, para os homens, né? Que, como a gente viu ali, foram um sistema estabelecido por homens, não pelo próprio Deus. E em vez da obediência, foi a desobediência. Então foi judeus, né, israelitas infiéis à santa aliança de nosso Deus. Então
Provavelmente, creio eu, a explicação para essa exclusão está aí, que eles cometeram um pecado tão grave, algo tão abominável aos olhos de Deus, que eles foram excluídos da lista dos selados, de judeus, né, selados, guardados por Deus. E até que fazendo uma rápida recomendação, né, o que nós sabemos e entendemos que os 144 mil foram de fato literal, foram judeus literais, selados, né, de cada tribo, que ao tempo foram recebendo, né, a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, como vemos na série, fazendo aqui uma rápida recomendação, na série Revelando Apocalipse, que eu já recomendei aqui em outros vídeos, nós temos a explicação completa aqui na pregação do nossos irmãos Gilberto e irmão Flávio, evangelista. Quais são os 44 mil, ó, Revelando Apocalipse, os 44 mil e a grande multidão, capítulo 7, parte 6, onde é explicado com perfeição, com base nas escrituras, que de fato foram os 44 mil, né? Porque há muita teoria, né? Quem são esses 44 mil? São os gentios? São o povo do fim dos tempos que serão selados? Esse povo já está com Deus lá nos céus? Como é que é essa coisa? E aqui é explicado com perfeição quem são, e com base na palavra de Deus, foram de fato judeus, né, que receberam a mensagem do Evangelho após, né, a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, o começo ali da igreja primitiva, o começo, né, da pregação do Evangelho, de fato, pelos apóstolos, e foram se convertendo, né? Ali a gente vê pregações que se converteram 3 mil, 5 mil judeus, que, lembrando que a mensagem do Evangelho primeiro, né, foram aos filhos, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, os judeus, e depois, né, obviamente veio para os gentios. Então foram se convertendo até se formar aí os selados pelo Espírito Santo, selados, os judeus que aceitaram, né, os judeus piedosos que aceitaram a mensagem do Evangelho pelos apóstolos, principalmente pelas pregações do apóstolo Pedro, como vemos ali em Atos 2, 1, 2 e demais capítulos de Atos dos Apóstolos. Então é isso. Vocês veem como que a idolatria, né, irmãos, é um pecado gravíssimo, é algo que Deus abomina, tão grave que Deus ele excluiu Dan dos selados, né? E é até interessante, um paralelo que ao fazer esse estudo eu estava pensando, meditando, um paralelo também, tanto quanto, digamos assim, interessante, entre a tribo de Dan e ninguém mais do que Judas Iscariotes. Você vê, como assim, irmão? O que isso tem a ver, né? O que tem a tribo de Dan com Judas? Olha, eu meditando e pensando, isso tem um paralelo muito interessante, porque a gente vê que Dan era uma das 12 tribos de Israel, escolhidas por Deus, consagradas, né, ali a princípio. Tinha ali todas as promessas, né, as alianças, né, os mandamentos de Deus, né, os oráculos divinos, né. E foi uma tribo que, por causa da ganância, né, de querer uma outra terra, não estava satisfeito com a terra que tinha recebido do próprio Deus, estabelecida pelo próprio Deus, quiseram outra terra, buscar outra terra, outra herança. Às vezes vê até a gente... É interessante, né, o paralelo até com o irmão de Jacó, né, que ele trocou a sua herança por um prato de lentilha. E justamente isso, né? Eles trocaram a herança deles, que tinha recebido de Deus, por algo que eles mesmos escolheram. E por consequência também estabeleceram um outro culto, um outro sistema de adoração, ao contrário ao que Deus tinha estabelecido, e por isso foram levados aí pela ganância, pela idolatria, ao poder, ao querer fazer as coisas
com sua própria maneira, e Judas foram um dos 12 escolhidos para o nosso Senhor Jesus Cristo, para ser apóstolo. Estava ali, a princípio, prometido, né, também todas as promessas, né, que estão guardadas àqueles que servem a Deus, né, e serviram, né, foram ali os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Estava ali prometido eles receberem dons, né, o Espírito Santo. E Judas, né, levado à ganância, à idolatria pelo dinheiro, acabou desobedecendo, né, indiretamente o nosso Deus, porque extraíram, né, traiu o Senhor Jesus Cristo, vendeu por moedas e foi excluído da graça de Deus. Né? A gente sabe o fim que Judas levou, né, o suicídio. E obviamente com esse ato ele foi excluído da graça de Deus e foi substituído, né? A gente vê que em Atos capítulo 1, né, os apóstolos escolheram outro no lugar dele, né, Matias. E olha só que interessante, né, que dá a mesma coisa, com esse ato deles, eles foram excluídos da herança de Deus, vamos dizer assim, talvez até da graça, e foram substituídos, possivelmente aqui, né, colocados num lugar, aqui citados no lugar Levi, né, Manassés, José, que deveria ser eles sendo citados, e não foram. Então olha só que interessante, né, esse paralelo, assim, eu não sei se os irmãos concordam, que tem algo muito interessante, muito igual, né, entre a figura ali da tribo de Dan com a pessoa de Judas. E talvez eu pretendo futuramente trazer um estudo bem interessante, também com base nessa questão da infidelidade, né, a Deus, porque ambos foram infiéis, né, à aliança, e trazer um estudo aí bem interessante com base nessas desse paralelo entre a tribo de Dan e Judas, né? Então é algo interessante, né, de se pensar, de meditar. Bom, então é isso, né? Então contando aqui a história de Dan, que eles fizeram, né, o pecado grave que eles cometeram, a história lamentável da história da tribo de Dan, essa questão também da exclusão deles em Apocalipse 7, que eles não são mencionados, e possivelmente, né, claramente por causa da história, né, de quebra da aliança deles com Deus, né, estabelecido um outro culto, a grande idolatria que eles cometeram. Agora vamos para a tribo de Benjamim, né, o pecado da tribo de Benjamim. Qual foi o pecado deles? Já a tribo de Benjamim protagonizou um dos episódios mais sombrios e chocantes da história de Israel, descrito em Juízes 19 ao 21. Tudo começa quando um levita, viajando com sua concubina, busca abrigo na cidade de Gedeá, pertencente à tribo de Benjamim. Ali, hospedado na casa de um homem idoso, ocorre um episódio que remete à perversidade de Sodoma e Gomorra. Homens da cidade cercaram a casa e exigiam ter relações sexuais com o levita. Olha só que coisa terrível. Então, é praticamente uma cópia, né, aquele episódio, né, que ocorreu em Sodoma e Gomorra, onde ali o povo ali se reuniu, né, cercaram a casa e quiseram fazer, né, atos ali libidinosos com os anjos, né, algo tanto quanto homossexual, né, digamos assim. Então aqui é a mesma coisa, queriam fazer ali o ato com o levita. Para proteger-se, aí a gente vê aqui algo também lamentável da parte do levita. O homem entrega sua concubina a eles, né, esses homens, que é violentada durante toda a noite e morre em consequência dos abusos. Então a gente vê aqui algo bem pesado, né, terrível, ao qual aqui o levita ali tomado, né, pelo medo, pelo desespero, ele entregou, né, jogou ali a concubina dele a uma pessoa que deveria, né, a sua esposa deveria ali proteger, né, a todo custo, arrumar um jeito, não sei, né, pedir a Deus, clamar a Deus para que viesse, né, socorrê-lo, porque ele é um levita, era alguém ali da parte da tribo, né, do povo de Israel. Então ele poderia ter clamado para Deus, né, o livrar dessa situação, a esposa dele, né, a concubina, e ele toma
essa atitude lamentável entregou a mulher, né, quem deveria proteger a toda custo, aos homens ali obstinados, pervertidos, né? E, pô, essa coitada da mulher foi aí violentada ao ponto de morrer por causa desses abusos. Olha só que coisa terrível. E o levita, né, indignado, aí olha só o que né, o rapaz, né, o levita faz, né? Outra coisa também lamentável, né? E divide o corpo da mulher em 12 partes e as envia a todas as tribos de Israel, convocando-os a uma justiça, a justiça. Então, assim, a atitude desse homem também foi bem lamentável, né? Uma atitude tanto quanto de semelhante a de um ímpio, né? De um homem também. Como que a pessoa tem coragem, né? De buscar a justiça dessa forma, né? Buscando ali dividir o corpo da mulher, né? Ou seja, mutilou, esquartejou, né? E enviou cada parte a uma tribo de Israel, convocando-os à justiça. Então, imagine a cena, né? Desse ocorrido. E as demais tribos então exigiram, né, que os homens culpados, né, de Gedeá sejam entregues. Mas a tribo de Benjamim, em vez de buscar a justiça, recusou-se a entregá-los e decide guerrear contra os seus próprios irmãos. Essa decisão revela um pecado igualmente grave: a defesa do erro em nome da lealdade tribal. Olha que coisa terrível. O que se segue é uma guerra civil devastadora, na qual a tribo de Benjamim quase é extinta, restando apenas 600 homens. Somente pela misericórdia e preocupação das outras tribos em preservarem a linhagem benjamita, esses sobreviventes receberam, né, esposas, e a tribo, né, aos poucos já foi ali restaurada. Então ali eles não quiseram buscar justiça, né, ali buscar quem foram os responsáveis daquele ato terrível, e justamente entregá-los, né, para que a justiça fosse feita. Né? Provavelmente eles seriam ali julgados, né, e sentenciados à morte, né, por apedrejamento ou pela espada. Né? E eles bateram o pé ali, não quiseram querer fazer essa investigação, e acabaram levando a uma guerra, algo pior ainda. Algo devastador, e que as outras obviamente estavam em estava ali em desvantagem, né? E a tribo de Benjamim foi em cima das outras tribos e acabou sendo aí destruída, né? Morta, quase, né, extinta por todas as outras tribos, né? As outras se juntaram em cima dela, foram em cima dela, e restando aí apenas 600 homens. Então, somente ali com a preocupação de algumas outras tribos, elas foram, pela misericórdia deles, preservaram, né, a linhagem, receberam ali e deram ali esposos, né, para que aos poucos foram se restaurando, né? Comparando, né, os dois episódios, vemos que Dan pecou ao instituir uma adoração falsa, rebelando-se espiritualmente contra Deus de Israel, enquanto Benjamim pecou ao compactuar com o mal e se recusar a corrigir o pecado em seu meio, mesmo diante da evidência, mesmo diante de algo irrefutável. Então a gente vê, né, claramente esse pecado grave também que os benjamitas cometeram, de querer se compactuar com a injustiça, em defesa de uma lealdade tribal, né? E a gente vê claramente este erro, né? Que, levando também para os dias de hoje, a gente vê que, ao invés de muitas pessoas, elas também têm essa cumplicidade com o mal, justamente querer defender alguém da família ou uma amizade, que claramente aquela pessoa ou aquelas pessoas fizeram algo de errado, algo injusto, mas em prol de uma lealdade familiar, né, de uma lealdade ali de amizade, querem defendê-la a todo custo, que é um erro. É um erro. Porque a nossa lealdade, ainda mais para nós, isso que é claro que deveria ser para toda a pessoa, né, todo ser humano, mas principalmente para nós que, né, que somos pessoas de Deus, né, filhos de Deus, a nossa lealdade, nosso compromisso deve ser, acima de tudo, com a justiça. Independente de quem seja, independente de que cometa o erro,
A pessoa deve ser ali tanto quanto fria, racional e falar, olha, eu amo essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, mas ela cometeu algo muito errado. Eu não devo ficar do lado dela, eu devo falar, até exortá-la, ó, você fez algo de errado, você precisa comparecer à justiça. O julgamento tem que vir sobre você. Então, às vezes, por exemplo, se a gente vê exemplos, por exemplo, de uma pessoa que defende um irmão, né, um irmão de sangue, sei lá, um irmão do crime, às vezes é uma pessoa ali que comete crimes, e a família, ao invés de ser racional, fria, e não ficar do lado desse parente que comete injustiça, fica do lado dele, defendendo todo custo, não, porque é uma lealdade familiar, e sendo que elas não estão sendo leais à justiça. Aos olhos de Deus, elas estão sendo cúmplices com o mal. A gente vê isso muito em famílias, infelizmente, né? A amizade, né? Um círculo de amizade, às vezes um colega de trabalho, um amigo seu realmente faz algo mal e a pessoa veio de exortar, de falar, olha, você fez algo de errado, você deve se comparecer à justiça para ser julgado porque o que você fez é um crime. A pessoa vai lá e defende a todo custo, né? É como diz, né? Advogado do diabo, né? Então, não pode. Nosso compromisso deve ser plenamente com a justiça de Deus, que realmente é justa. A gente tem que ser racional nesse ponto, frio. Independente de quanto a gente ama a pessoa, goste da pessoa, nosso compromisso deve ser sempre com a justiça, com a verdade. Como nós vemos aqui em vários versículos, eu separei alguns versículos aqui falando sobre sobre isso. Nós vemos, por exemplo, em Miqueias 6, 8, verso 8, que diz, ó, e ele declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ameis a benignidade e andeis humildemente com o teu Deus. Então aqui o Senhor, né, o nosso Deus, ele pede de ti, ele requer da pessoa que pratiques a justiça, que ames a benignidade e seja humilde. Algo que os benjamitas não foram. Eles não foram humildes em reconhecer que ali pessoas ali da tribo deles tinham cometido essa injustiça. E se apartaram desse princípio. Em troca, eles foram e cometeram algo ainda pior. Né? Eles levantaram em defesa dessa defesa cega pelos ideais deles ali tribais, acabaram cometendo algo ainda, levaram algo ainda pior, mais devastador, que foi uma guerra civil entre todas as tribos, irmão contra irmão. Então a gente vê também isso, às vezes no dia de hoje a pessoa quer defender tanto aquela pessoa e não quer reconhecer que aquela pessoa cometeu algo de errado, ou comete algo de errado e quer ficar defendendo cegamente que a pessoa comete até algo pior. Cria intriga com outras pessoas que estão sendo de fato racionais, justas, ao reconhecer que aquele indivíduo ou aqueles outros indivíduos cometeram algo de errado. Então isso é totalmente atual. É ser leal à injustiça. É isso que estavam sendo. Não estavam sendo leal à tribo deles. Não, estavam sendo leal à injustiça. Em nome de uma lealdade cega. E nós não devemos ter esse tipo de lealdade cega. A gente deve ter lealdade, acima de tudo, com o nosso Deus, com os princípios dele e com, obviamente, um desses princípios, a justiça, a verdade. Servir, né? Se praticar a justiça. Outro também versículo é Isaías 1, verso 17, que fala: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido. Olha aí. Os benjamitas não ajudaram o oprimido, ou seja, não quiseram ajudar aquele levita, que também, obviamente, ele não foi lá, como a gente viu, não foi também muito correto, né? E cometeu algo também bem grave, que foi ele entregou a concubina dele de forma covarde aos homens, depois fez aquilo, né, terrível com o corpo dela para chamar, né, o povo a praticar a justiça, mas a princípio não quiseram ajudar o oprimido, em memória daquela mulher, né, que teve aquele fim trágico. Fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. Então, e novamente também Provérbios, né, um livro que aborda muito sobre a justiça,
em principal, peguei aqui Provérbios 21, verso 3, fala: fazei justiça e juízo, e mais é mais aceitável o Senhor do que o sacrifício. Também Amós 5, verso 24, traz algo bem interessante. Ó. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Então a justiça aqui, o juízo e a justiça, ela, de forma que é uma simbologia, né? Uma analogia aqui, uma figura de linguagem, uma prosopopeia, ela é colocada, comparada com as águas e como um ribeiro impetuoso, que a justiça deve ser impetuosa, ou seja, rápida como um ribeiro. Algo que é contínuo, né? As águas é algo impetuoso, que não para, nunca cessa. Assim deve ser o juízo, algo que nunca cessa. Algo que sempre está, né, sendo praticado continuamente. A justiça é a mesma coisa, como um ribeiro impetuoso, que nunca para. A justiça também deve ser sempre contínua, nunca parar. E Zacarias também, Zacarias 7, verso 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai o juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com seu irmão. Olha só, aí foi justamente o que os benjamitas não fizeram. Eles não executaram um juízo verdadeiro. O que é um juízo? É você ter consciência, você colocar, vamos dizer assim, na mesa o que aconteceu, quem praticou o que, e ver o que foi ali de errado praticado, né? E você ter um juízo disso, ou seja, você raciocinar, você pensar, você colocar na mesa tudo aquilo e fazer um justo julgamento. Então eles não executaram um juízo verdadeiro e não mostraram piedade e misericórdia com o seu irmão. O caso ali foi um levita que cometeram ali, né, o povo ali da tribo de Benjamim cometeram aquilo terrível com a concubina dele, com a mulher dele, e não quis ter ali piedade e misericórdia dele, e ainda por cima levou algo ainda ao extremo, às últimas consequências, que foi uma guerra civil, né? Ou seja, em prol de defender, de ser leal àquela injustiça, aquele povo, aquele parte dos homens do povo, cometendo uma justiça ainda pior, não tiveram piedade e nem misericórdia, que isso é algo, aos olhos de Deus, terrível. Deus não gosta disso. Foi dito aqui, tem que praticar a justiça, o juízo. E por último, né, a palavra do nosso próprio Senhor Jesus Cristo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Né? Mateus 5, verso 6. Então a gente vê aqui, lamentavelmente, terrível pecado de Benjamim, que foram cúmplices com o mal, com a injustiça, não fizeram o juízo verdadeiro e levou a algo terrível, uma consequência que, novamente, né, levando para os nossos dias, para o nosso, né, o atual contexto, é algo que também muitos cometem, né, às vezes para a defesa de uma injustiça, no meio da família, do círculo de amigos, ou até mesmo da empresa, né, do algo ali, algo social, né. A gente vê muito em empresa, que às vezes pessoas da própria empresa defendem uns aos outros, ali estão cometendo atos de corrupção, né. A gente vê também isso na política, como não, né, um dos melhores exemplos que podemos dar aqui é a política, né, ali num partido político, tinha ali um princípio, aí começam ali roubando, praticando, né, corrupção, e em vez de pessoas da própria partido ali expor isso, né, essa injustiça, trazer ali o justo juiz, acabam sendo compactuantes com aquilo tudo, né. Então a gente vê ambos esse pecado terrível que leva até a consequências terríveis, até a morte, né. Então, comparando esses dois episódios de Dan, né, nós vemos ali eles instituindo uma adoração falsa, rebelando-se espiritualmente contra o Deus de Israel, enquanto Benjamim pecou ao compactuar com o mal. Recusou, né, corrigiu o pecado em seu meio, mesmo diante da evidência clara de que tinham cometido essa injustiça. Então, ambos os casos revelam o mesmo padrão. Que padrão é esse? O coração humano é inclinado
a justificar o erro quando está apegado a tradições, a identidades ou a interesses próprios. Então, o homem natural, obviamente carnal, afastado de Deus, ele sempre tende a isso. É um coração inclinado a justificar os próprios erros, não quer reconhecer, porque justamente leva a esse o orgulho, né, o ego. Quando isso que é pregado a tradições familiares, a uma identidade, né, a gente vê muito isso em círculos de movimentos políticos, identitários, às vezes por essa identidade, ali no meio estão praticando injustiça e não querem corrigir esse erro, porque estão ligados, estão apegados a essa identidade. Ou a interesses próprios. Obviamente, como a gente viu no caso de Dan, é um interesse deles quererem estabelecer uma instituição ali de idolatria religiosa, paralela ao que Deus tinha estabelecido, querer mais poder, né, querer uma outra terra, acabaram sendo levados a esse erro. Então, é algo terrível. Em vez de se submeterem à autoridade de Deus e à sua palavra, ambas as tribos preferiram manter o pecado dentro de seus limites. Então, as lições que essas histórias nos deixam são muito profundas e atuais, como eu disse anteriormente. Então, no caso de Dan, por exemplo, novamente, a gente vê ali, nos dias de hoje, igrejas falsas que se apartam da verdadeira adoração, a qual a igreja verdadeira, né, a igreja de Deus, ela pratica, com doutrinas humanas de homens, um falso culto, idolatria, com ídolos, seja esse ídolo sendo pastores, líderes religiosos, né, falsos profetas, pastores fanfarrões, né, que ficam aí dando profetada, aquela coisa terrível que a gente vê em muitas igrejas, né, seitas. Não precisa nem dar nomes aqui, né, mas os irmãos, creio que os irmãos já têm em mente, né, que igrejas são essas, que denominações são essas. E justamente buscando heranças, né, diferentes. E nessa questão da herança, isso pode aplicar também até a nós mesmos, porque às vezes a gente tem da parte de Deus bênçãos que Deus já instituiu em nossas vidas, bênçãos dadas pelo próprio Deus, e a gente às vezes levado a um erro, né, à mercê desse erro de querer sempre mais, de querer achar que não, que recebemos de Deus não é o suficiente, não é o ideal, a gente quer buscar coisas de fora, bênçãos, entre aspas, de fora. Foi o que eles fizeram. Dante tinha recebido a terra, a herança, e não ficaram satisfeitos com aquilo. Quiseram buscar outra terra. É a mesma coisa. A gente pode ser, se a gente não vigiar, ser levado por esse erro da ganância, a gente pode querer coisas de fora, né? Trocar nossa herança por um prato de lentilha. Então, é algo muito grave. A gente sempre tem que ter a noção disso, que o que Deus nos dá é o suficiente, é o perfeito, é o ideal. E a gente tem que estar satisfeito com aquilo. É buscar satisfação plena naquilo que Deus nos proporciona. Se Deus nos deu, aí dá graças por isso. Não querer buscar coisas de fora. Que a gente pode levar esse erro de querer achar que nós somos melhores do que Deus, de achar o que é bom, o que é correto. Deus é perfeito, Ele sabe o que é bom para nossas vidas. Então, até nesse ponto da herança, né, que levando esse erro específico que Dan cometeu, também pode ser uma lição, né, uma lição profunda e muito atual para os dias de hoje, né, para o nosso contexto, que é isso. Não buscarmos bênçãos de fora, terras, né, entre aspas, de fora, mas se contentar, estar satisfeito com aquilo que Deus já nos deu, né? Já nos entregou em nossas mãos, porque já é perfeito, já é o suficiente para todos nós.
Então, e o caso de Benjamim é não sermos compactuantes com o mal, com a injustiça, né, em prol de tradições, de identidade, de interesses próprios, de querer defender pessoas ou uma pessoa que a gente ama, a gente gosta, mas levado a essa lealdade familiar, né, de amizade, querer defender, querer proteger essa pessoa, em vez de, na verdade, ficar ao contrário dela. A gente tem que ser, nós temos que ter a nossa lealdade com a justiça de Deus, com o juízo verdadeiro, como nós vemos ali no versículo, com a verdadeira justiça, com o que é correto, com o que é justo, porque senão a gente vai estar, né, ao contrário de nosso Deus. A gente pode cair nesses pecados, ao qual também essas tribos caíram. E levando aqui, irmãos, outras lições, então, que eu coloquei aqui para iremos meditar, né? Em primeiro lugar, podemos aprender que Deus exige uma adoração verdadeira, pura, conforme a sua vontade. Não há espaço para invenções humanas ou adaptações culturais quando se trata do culto ao Senhor, ao culto verdadeiro. Então é isso, Deus exige uma adoração verdadeira, pura, conforme como ele estabeleceu essa adoração. Não tem espaço para essas invencionices humanas, né? Adaptações. Não, vamos aqui adorar a Deus conforme a nossa cultura. Como a gente vê, até como eu disse nessas denominações cristãs, como tantas denominações, elas adoram a Deus de forma errada, conforme na cultura local, ou até mesmo com base em doutrinas de homens, adorando de forma errada, ou dividindo a adoração de Deus a outras coisas, como a gente vê aqui no próprio catolicismo. As pessoas ficam ali reverenciando, adorando imagens, cultura, porque adorando outros ídolos, em vez de a adoração estar simplesmente centrada ao único Deus verdadeiro, imutável, eterno, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Como nós vemos em João capítulo 4, o próprio Senhor Jesus disse: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4, dos versos 23 ao 24. Deus procura verdadeiros adoradores, não qualquer adoração, mas o que seja espiritual, sincera, conforme a verdade revelada. Então a verdade revelada é essa: adorar em espírito e verdade e sinceridade de todo o coração. É o famoso culto racional, oferecer nossos corpos santos a Deus em sacrifício perfeito. Então essa é a forma que Deus procura, uma adoração sincera, estar em dia com Deus, obedecendo a Ele em tudo. Nós vemos também em Marcos 7, dos versos 6 ao 7, o seguinte: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram e ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Contra os denominações cristãs, né, falsas igrejas, né, cultos, né, institucionalizados, idólatras, ensinam doutrinas que são mandamentos de homens, como era no tempo, como nós vemos em Dan e aqui na época de Isaías, e ao qual o Senhor Jesus novamente cita. Mandamentos humanos, não os mandamentos santos e eternos de nosso Deus. O verdadeiro culto envolve a entrega total da vida a Deus, de forma santa, racional, não meramente ritualística, que novamente nós vemos muito nos dias de hoje. Esse culto ritualístico, né? Só está ali muitas vezes na liturgia, mas não é um culto verdadeiramente santo e racional, como Deus ele requer. Nós vemos também em Romanos 12:1:
Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verdadeiro culto envolve entrega total da vida a Deus, de forma santa e racional, conforme, não meramente ritualística. Nós vemos também em Hebreus 12, 28, porque pelo que recebemos nós um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. O culto deve ser prestado com reverência e temor, não de qualquer maneira. Novamente, nós vemos muito hoje em dia essa falta de reverência, essa falta de carinho com a forma como deve se cultuar, a Deus. Falta de qualquer maneira, sabe, sem a devida ordem. A gente vê muito dessas igrejas neopentecostais, aquela loucura, aquela gritareira, aquele furdunço, aquilo, meus irmãos, Deus não está presente, não está presente neste meio. Deus não se faz presente nesse meio, isso é confusão. É algo quase que parece culto a outra coisa, a Baal. Para que os irmãos sabem, da história do culto a Baal, era exatamente assim, era algo cheio de barulheira, de gritaria, de gente se debatendo, se jogando no chão e coisas, até outras coisas que eu não vou nem mencionar aqui. Mas justamente isso. Por isso que eu falo, são igrejas que estabeleceram um culto paralelo ao culto verdadeiro. Do verdadeiro povo de Deus, da verdadeira igreja de Deus. Que é totalmente, que a gente vê igualmente como era ali, e como o Dan fez, a tribo de Dan. Então aí a gente vê, que é como diz, o Salomão disse, nada há de novo debaixo do sol. E novamente as mesmas coisas sendo cometidas, os mesmos pecados, só com, digamos assim, com personagens, diferentes. Mas o pecado, o erro sempre sendo ali no princípio mesmo, desviar do culto verdadeiro, da adoração verdadeira, ao qual Deus requer, e cria essas aberrações. Nós vemos também em Amós 5, 21 ao 24 o seguinte: aborreço e desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos, as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene, como eu mencionado anteriormente, Amós 5, 24. Então, no contexto era justamente esse, o povo desviado. Deus queria a justiça, o juízo verdadeiro, uma justiça contínua que não cessa, como as águas do mar e dos rios. Só que estavam assim, estavam tão em pecado que Deus não queria nem mais saber das festas deles, das festas ali, que era até o que o próprio Deus tinha estabelecido, mas era uma festa, uma coisa só de aparência. Não era sincera de todo o coração. Deus rejeita a adoração externa, sem justiça, obediência sincera. O que adianta a pessoa estar ali adorando a Deus, falando, bem dizendo ao Senhor, aquela coisa linda, maravilhosa ali, que aparentemente se fica até maravilhado, mas no interior no interior dela não está sendo obediente a Deus, está sendo uma pessoa injusta no seu dia a dia, não está obediente, está se entregando às vezes às práticas do pecado, de injustiça, não está sendo sincera, não é sincera. Então, o que adianta? Deus, as pessoas podem ver só a aparência, mas Deus vê o coração. Deus sonda os corações. Então, quantas pessoas, aí leva para o dia de hoje, quantas pessoas a gente vê num púlpito dessas igrejas, a gente vê pessoas cantando, louvando, mas na sua sinceridade, no interior, não pratica a justiça, não pratica plenamente a obediência, a sinceridade, não é sincera. É a mesma coisa. O mesmo padrão. Só muda os tempos e os personagens. No princípio, o coração do homem está sempre mercê dos mesmos erros. Então Deus, naquele momento ali, Israel praticava todas aquelas festas, os holocaustos, mas Deus
não queria mais. Deus já estava farto daquela hipocrisia, só da imagem. Só como até os próprios fariseus também, né? Os fariseus ali sempre muito bem vistos, mas no interior era sepulcros caiados, como o próprio Senhor Jesus os chamou. Então, o que adianta? Deus rejeita essa adoração externa, só de aparência. Deus quer justiça, Deus quer obediência, sinceridade, quer a justiça como um ribeiro perene, impetuoso. Deus quer justiça, Deus quer juízo, Deus quer obediência. Deus quer sinceridade, uma adoração sincera e do jeito que ele estabeleceu. Então vemos também que em Colossenses 2:23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não tem valor algum contra a sensualidade. Práticas religiosas inventadas pelos homens, né, a adoração voluntária, não tem valor diante de Deus. Então, essas práticas religiosas inventadas por homens, essa adoração voluntária, não tem valor diante de nosso Deus. Então, devemos adorar a Deus, como o próprio Senhor Jesus disse e profetizou, em espírito e em verdade, em sinceridade, né? Firmada, fundamentada na justiça, na obediência, que é assim que Deus quer, é uma verdadeira adoração, estabelecida na santidade, contra esse tipo de coisa, uma adoração voluntária. Não tem valor diante de Deus. Então, em segundo lugar, nós podemos tirar como lições, irmãos, aprendemos que o pecado não deve ser encoberto em nome de alianças familiares, institucionais ou denominacionais, né? Igrejas denominacionais. A fidelidade de Deus a Deus deve estar acima de qualquer outra lealdade. Como eu tinha dito anteriormente, é justamente essa questão. A fidelidade a Deus, né? Isso liga, né, a justiça dele, a verdade, a qualquer outra, deve estar acima de qualquer outra lealdade. Acima de alianças familiares, de alianças com amizades, com instituições, com denominações. Né? A gente vê aí igrejas que têm escândalos de abuso sexual, de, né, pedofilia, de tantas outras coisas terríveis, roubo aos fiéis, e em vez de essas pessoas que cometem esses erros dentro dessas igrejas denominacionais, em vez de ser expulsas, tiradas, se mantém lá. Não, vamos encobertar aqui, porque, né, um pastor conhecido, é famoso, ele tem poder aqui dentro, né? Senão vai ficar feio para a nossa igreja. Isso pode até acontecer no meio da igreja verdadeira. A gente vê ali Paulo, quando a igreja de Corinto estava cometendo aqueles pecados de imoralidade sexual, né, que até eu comento que tinha um membro da igreja de Corinto que estava tendo relações com a esposa do pai, né, ou seja, a madrasta. E Paulo falou, ó, tira ele do meio de vós. Ele precisa ser tratado. Ele não pode estar ali no meio de vocês, nos cultos, no meio da oração, pregar a palavra, você não obreia, e deve ser tirado do meio de vocês e, né, passar por um período de tratamento, de exortar e para que ele busque se arrepender desse pecado e buscar a ser restaurado. A gente vê isso, Paulo lhe recomenda, ó, tira ele do meio de vós. Agora não me lembro qual o capítulo, mas tem essa passagem bem conhecida. Então é isso, se está até no meio da igreja verdadeira, essa pessoa, esse membro, está cometendo algo de errado, deve ser tirado e tratado. Agora, se ele não tratar, infelizmente, vai ter que, como Jesus falou, seja considerado um publicano. Alguém fora da igreja, do que não está no mesmo espírito. E é isso, a fidelidade a Deus deve estar acima de qualquer outra lealdade. E a gente vê muito isso desse encobertamento do pecado no meio dessas, em muitas famílias, infelizmente, né, instituições e até em denominações, né, de igrejas denominacionais. Outra questão a gente vê, por exemplo, em Provérbios 28:3, o que encoberta as suas transgressões nunca prosperará.
Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Perdão de Deus, que confessa, Deus o limpará de toda justiça, como vemos em 1 João 1, 9. E o que encoberto, aí nunca irá prosperar. E aqui não é não só no sentido material, não, é espiritual mesmo, e nunca prosperará. E sempre estará em uma paralisia espiritual. Isso é muito grave. Então não devemos encobertar os nossos pecados, né, os nossos próprios pecados, né, individuais. Se nós estamos em um erro, a gente tem que confessar isso a Deus e buscar a misericórdia de Deus, deixar o que confessa e deixa, que abandona. Isso remete até que a frase do Senhor Jesus, né, para a mulher adúltera, né? Vá e não peques mais. Aquele que abandona e deixa o pecado buscará, né? Deus o perdoará de toda injustiça. E também no meio, né, da igreja, do povo, ou no meio de uma família, se tem alguém que está cometendo algo errado, você tem que se posicionar e chegar e alertar essa pessoa, e não ser cúmplice com ela. Se está no meio de uma instituição, num trabalho, numa empresa onde você trabalha, ou, né, oferece algum serviço, se tem alguém ali cometendo algo errado, deve ter ali, trazer o justo juízo, não deve ter ao lado dessa pessoa, mesmo que ela seja alguém poderosa nessa instituição, alguém que até que você goste, você tem uma admiração. A nossa lealdade, a nossa fidelidade tem que ser ao nosso Deus, acima de tudo. Acima de qualquer outra lealdade. Então, o pecado precisa ser confessado e abandonado e jamais encoberto. Nós vemos também em Deuteronômio 13, dos versos 9, dos versos 6 ao 9, se teu irmão, filho da tua mãe, ou do teu filho, ou da tua filha, ou a mulher do teu coração, ou seja, o que você ama, ou o teu amigo, né, como a tua alma, ou te incitar secretamente, dizendo, vamos e servimos outros deuses, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, e não terás piedade dele, nem o encobrirás. Esse versículo aqui, meus irmãos, é perfeito. É perfeito. Deuteronômio 13, dos versos 6 ao 9. Olha só o que aqui é dito. Se o teu irmão, filho da tua mãe, do teu filho, da tua filha, aqui ele faz ele liga praticamente a toda a classe, né, ligações de amizade, né, de fidelidade que nós devemos ter, ó, o irmão, o filho da sua mãe, do seu filho, da sua filha, ou seja, o neto. Se aqui ele cita o irmão de sangue, neto. Ele cita aqui a mulher do teu coração, ou seja, a mulher que você ama, sua esposa, o teu amigo, que é como a tua alma, ou seja, um amigo de aquele amigo, sabe, que a pessoa tem, que é como se fala, né, é unha e carne, né? A pessoa é um grande amigo seu, é um braço direito seu, um amigo como da tua alma. Se te incitar secretamente dizendo vamos e servimos a outros deuses, ou seja, o pecado de idolatria, você não consentirás com ele, ou seja, não concordará. Nem o ouvirás, ou seja, nem dará ouvidos a ele. Nem o teu olho o poupará, ou seja, você deve trazer o julgamento a essa pessoa, ou seja, você trazer o justo juízo, aquilo que foi dito anteriormente, mostrar a essa pessoa que ela está no erro, não fará ali como cego, não, deixa pra lá, né? Ah, meu amigo, é meu amigo de coração, não vou pesar tanta mão assim nele, não precisa disso, nem terás piedade dele, e nem o encobrirás. Então, seja quem for, irmão, mãe, neto, irmão amigo do coração, esposa, seja quem for, se essa pessoa te incitar a praticar o mal, uma delas aqui, como é citado, servir a outros deuses, idolatria, secretamente te chamar para cometer algo de errado, você não deve dar nem ouvidos a essa pessoa. Independente, na mesma hora você deve virar o rosto para essa pessoa, fazer cara feia, digamos assim, e não compactuar com aquilo.
a justiça, aí nessa hora o teu coração deve estar o quê? Em Deus. Por isso a importância, né, de nosso coração estar diretamente a Deus, ligado ao coração de Deus. Que nesses momentos que nós somos provados, que nós devemos, aí que nesse momento que nós verdadeiramente mostramos que servimos a Deus. Que nossa lealdade não está nas pessoas. Claro que nós devemos ser, sim, leais a pessoas, devemos ter, sim, leais, né, ter amizade, mas nesses momentos aí que nossa lealdade tem que estar ligada mais ao nosso Deus. Que não deve dar ouvidos nem a esse tipo de coisa. E não o poupará, não terá piedade dele, ou seja, você tem que trazer o justo juízo, falar, olha, você está no erro e não vou contigo, não vou fazer isso contigo. E se possível, se for algo muito grave, até denunciar essa pessoa para a justiça, ou para a pessoa, ou se for no meio da igreja, levar isso ao conhecimento de outros irmãos. E assim por diante, não poupar ela, porque ela está fazendo algo errado, até para o próprio bem dela, porque ela vai ter que ter noção de que está cometendo algo errado, para que até que venha sobre ela o juízo, né, a consciência pese, ela venha se converter daquele erro. O que ama mais? Uma pessoa que está vendo um conhecido, um amigo, indo para o precipício. O que ama mais? A pessoa que deixa ela ir em direção ao precipício e obviamente ela vai cair, vai, né, morrer, ou a pessoa que avisa ela que está indo em direção ao precipício? Obviamente a pessoa que verdadeiramente ama é aquela que vai alertar ela. Ó, você está indo em direção ao precipício. E muito menos a pessoa que vá com ela, né? A direção desse precipício. É um cego guiando os cegos, né? Então é isso. É um versículo aqui perfeito, de Deuteronômio 13. Que a gente vê, né? Nem mesmo os laços familiares justificam o encobrimento do pecado ou da rebelião contra Deus. Então, claramente a gente vê esse princípio em toda a Escritura. Meus irmãos, deixa eu dar rapidamente, dar uma licença, né? Vou beber um pouco de água aqui. Então, o mesmo princípio nós vemos em Levítico 19, verso 17, que diz o seguinte: não aborrecerás o teu irmão do teu coração, corrigirás o teu próximo, por causa dele não levarás ao pecado. Então, o silêncio diante do pecado alheio nos torna cúmplices. A correção amorosa é uma responsabilidade. Então, a mesma coisa, os benjaminitas, eles não tiveram essa questão, eles não corrigiram o próximo deles, que eram os homens do próprio povo, né? E ainda assim, ó, eles aborreceram o irmão dele, ó, não aborrecerás o teu irmão no teu coração, ou seja, eles aborreceram ali os irmãos dele, né? Que levaram ali uma guerra civil. E por causa, né, disso não levarás ao pecado. Eles acabaram levando, continuou, aqueles que cometeram o pecado, né, aqueles benjaminitas, continuaram no pecado, não se corrigiram, e eles mesmo, o resto de todo o povo, prosseguiam no mesmo pecado, algo até mais grave. Olha só que coisa. Então o silêncio diante do pecado alheio, torna você um cúmplice. Se você vê algo de errado, o pecado se deve se posicionar e falar, e denunciar, e exortar, trazer ali uma correção amorosa, com humildade, é uma responsabilidade de todos nós. Se não me engano, Tiago, agora eu não me lembro qual, eu peço perdão aos irmãos, eu não me lembro qual o capítulo, mas Tiago ele fala algo parecido também. Se não me engano, aquele que não converte, né, uma pessoa que não alerta o outro do erro, ele vai ser culpado do sangue daquela pessoa. Se a pessoa não ir e não alertar aquela pessoa do erro, e ela cometer aquele, se possível, né, obviamente, é claro que se você falar para a pessoa, né, você alertar, e mesmo assim aquela pessoa seguir o erro, aí tudo bem, você não tem culpa, você fez a sua parte, você alertou, você fez o que deve ser possível. Até você orou por aquela pessoa, né? Intercedeu por ela e ela mesmo assim cometeu o erro, aí você tá inocente. Agora, se você teve essa possibilidade de ir até a pessoa, conversar com ela, alertar sobre isso, e você não fez isso, o sangue daquela pessoa vai estar
em tuas mãos, né? No sentido simbólico, você terá culpa daquilo. Porque é uma responsabilidade nossa. Trazemos uma correção às pessoas, aí pode ser um irmão da fé ou qualquer outra pessoa, uma correção amorosa, com humildade, é claro. Não chegar, né, já botando o dedo na cara da pessoa, né, xingando ela, muito menos isso, né? Mas uma correção amorosa, sábia, humilde. Então a gente ter esse silêncio diante do erro é cúmplice. É o que eles fizeram, né? Os benjamitas cometeram. Então é algo que até que eu falo também, que eu falei em outra pregação, que o cristão, num caminho estreito, é uma vida onde ele tem que ter o posicionamento, né? E tem que se posicionar em muitas situações justamente diante das injustiças, ele tem que se posicionar, né? Até essa pregação eu falei sobre isso aqui nessa palavra de algumas semanas atrás, um mês atrás, sobre essa palavra, trilhando o caminho estreito, a jornada do verdadeiro discípulo de Jesus, né, com base em Mateus 7, 3 ao 14. E eu falo sobre isso aqui nesta pregação, né, nessa palavra. Então, aqui também nós vemos em 1 Samuel 2, dos versos 29 ao 30, a palavra de Deus contra Eli, por não repreender os seus filhos sacerdotes corruptos, porque pisais os meus sacrifícios e as minhas ofertas, e honrais os meus filhos mais do que a mim. Na verdade, eu tinha dito que a tua casa andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Então Eli, né, foi repreendido e punido por priorizar os seus filhos corruptos em vez de honrar a santidade de Deus. Lembra? Como Deuteronômio, Eli não seguiu, né, obviamente aqui esse princípio que estava escrito e foi dito em Deuteronômio 3, ó, se teu filho, olha, se o teu irmão, filho do teu filho, da tua filha, né, te levar ao erro, não consentirás com ele. Ele fez o contrário, né, consentiu, foi repreendido e, para quem sabe a história, teve um final trágico, ele e seus filhos, né? Ezequiel 3:10 também é dito, visto que sim, porquanto desviaram o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando alguém edifica uma parede, eis que os outros a rebocam com cal não edificante. Deus condena os que fingem que está tudo bem quando há pecado. Isso é encobrir a verdade com falsidade religiosa. Então, a mesma coisa, né? Querer fingir que está tudo bem, que está tudo ok, enquanto a pessoa está em pecado, né? Isso o próprio indivíduo, a pessoa, né? E quer encobrir com uma falsa religiosidade ou no meio, né? Como a gente sabe, no meio da igreja ou dessas igrejas denominacionais. Também Efésios 5:11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11. A igreja, então a igreja verdadeira é chamada a expor e reprovar o pecado, e não se unir a ele ou se calar por conveniência institucional, que a gente vê muito, novamente, nessas igrejas denominacionais, né? Também em 1 Coríntios 5, do 1 ao 6, nós vemos aqui, ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal como nem ainda entre os gentios. Estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido tirado do meio de vós que cometeu tal ação. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então aqui é uma passagem que eu tinha dito. Eu tinha colocado aqui, ó, 1 Coríntios 5, que aqui é a passagem que eu tinha dito, né, que Paulo ele exorta, né, que estava no meio ali do povo da igreja, né, de Corinto, pessoas cometendo coisa até pior do que os ímpios. Então a igreja está cheia de fornicação. Então tem que ter tirado o meio de vós que cometeu tal ação. Então, ó, sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, um pouco de erro, de pecado, aquele ditado também que a gente fala, né, que uma fruta podre contamina todas as outras. Então, se está no meio de um povo, do meio da igreja, alguém cometendo algo de errado, tem que ser tirado. E ela tem que se tratar.
Passa por um momento para que se restaure, seja regenerado. Aqui, ó, Paulo, ele censura, né, entre aspas, a igreja por tolerar o pecado dentro da congregação. O pecado deve ser tratado, não tolerado. Ou seja, deve ser o quê? Levado ao juízo, né? E essa pessoa que está cometendo tal coisa, né? Tal erro, ela deve ser ali tirada e ser tratada. Buscar melhorar até que ela esteja totalmente restaurada e volta a estar no meio da igreja. Então é isso, o pecado deve ser tratado e não tolerado. E em Tiago 5, do 19 ao 20, também é dito, ó, irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converteu o pecador do erro, do pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, se a pessoa, ela ali buscar aconselhar que a pessoa, né, trazer o juízo àquela pessoa, e ela se converter, de salvará uma alma, né, da morte, né, do pecado. Porque o salário do pecado, né, a morte, como é dito em Romanos 5. Não é encobrindo, mas confrontando com amor e verdade que o pecador é realmente tratado. Então não é cobrindo, né, jogando, né, por baixo do tapete, né, mas é confrontado com amor, né, com verdade, que o pecado ele é realmente tratado e tirado do meio. Em terceiro lugar, irmão, vemos que a verdadeira unidade só existe quando há santidade. A unidade baseada em cumplicidade com o erro é frágil e destrutiva. Vemos em 1 João 1, dos versos 6 ao 7, justamente esse princípio. Se dizermos que temos comunhão com Ele, ou seja, com o nosso Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo, andamos, né, em trevas ou mentindo, não praticando o que é verdade. Mas se andamos na luz, ou seja, perdão, né, se dissermos que temos comunhão com o erro, né, com o pecado, e andamos em trevas e mentimos, não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, né, nosso Deus, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se temos comunhão com o erro, né, não estamos praticando a verdade, mas se estamos na luz, como nosso Senhor Jesus Cristo está na luz, como nosso Deus, nosso Pai está na luz, temos comunhão um com os outros, com a igreja, com os irmãos, e o sangue de nosso Senhor Jesus também nos purifica do pecado. Então tem esse princípio da união baseada na justiça, na verdade não com o erro. Ó, só há comunhão verdadeira entre os que andam na luz e na verdade. Sem santidade, a comunhão é uma ilusão. Nós vemos em Amós 3,3, e bem-aventurada andarão dois juntos. Porventura andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? A verdadeira união exige acordo espiritual e moral. Acordos com base em erros são frágeis e acabarão em ruína. Então, porventura andarão dois juntos e não tiverem de acordo? Então, como que duas pessoas andarão em união juntas se não há acordo? Se não há já ali princípios estabelecidos, né, uma moral, não tem como. Que há união entre as trevas e a luz? Né? A união verdadeira tem que estar ali de acordo espiritual e moral, né? Se for com base em erros e imoralidade, não tem como, né? Até entre os ímpios, né? Às vezes não há união, a gente vê ali acordos entre ímpios sendo destruídos porque eles andam nessa fragilidade, né? Nessa ruína. Nós vemos também em 2 Coríntios 6, dos versos 14 ao 17, dito o seguinte: não vos aprendeis a um jugo desigual com os fiéis. Não aprendais, né, um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça. O que comunhão tem a luz com as trevas? Portanto, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, ou vos recebereis, né? Então vemos aqui justamente Paulo falando a mesma coisa. Eu que tenho, né, um jugo desigual com os infiéis. Não vos aprendeis, ou seja, não se junte com o jugo desigual, com amizades com pessoas ímpias. Porque o que a sociedade tem
a justiça com a injustiça, né? Que comunhão tem a luz com as trevas? Portanto, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Então a gente não pode ter união com os ímpios, essa amizade com os ímpios, com os incrédulos, né, com os infiéis ao nosso Deus. A união com o pecado ou com os que praticam a justiça é incompatível com a comunhão com Deus. Até como Paulo fala também, né, as más companhias corrompem, né, os bons costumes. Vemos aqui também Salmos 133, dos versos 1 ao 3, dito: ó, quão bom e quão suave é os irmãos que vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A unidade de Deus abençoa a unidade que Deus abençoa é entre os irmãos, ou seja, os que vivem em santidade e temor ao Senhor. Então a bênção de Deus está entre os irmãos, entre o povo dele, né? Hoje, como vemos a igreja, que vive em santidade, o mesmo espírito, em um espírito de temor ao Senhor. Então a gente vê, se não me engano, em Atos, que a igreja ela andava em temor a Deus. Esse espírito de temor, de santidade. Também vemos em Efésios 4, 3 ao 5, o seguinte: procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então vemos aqui uma doutrina única. A unidade do Espírito vinculada ao que é a paz, que é um só corpo, né? O corpo de Cristo. Há um só Espírito, o Espírito de nosso Deus. Há um só Senhor, e uma só fé e um só batismo. A verdadeira unidade é do Espírito. Não há conveniência humana fundamentada em um só Senhor e uma só fé verdadeira. Né? Então a gente vê que a unidade do Espírito, não conveniência humana, ou seja, com ideias humanas do homem, né, como a gente até viu anteriormente no estudo, né, ideias humanas, mas sim fundamentada em um só Senhor e uma só fé verdadeira. Interessante também, nós vemos em Judas, Judas 1, dos versos 3 ao 4, né, 19, vemos aqui o seguinte: exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né, a fé verdadeira, batalhai pela fé. Porque se introduziram alguns homens que já antes estavam inscritos para este juízo, homens ímpios que se convertem em desilusão à graça de Deus. Ou seja, eles pisoteiam a graça de Deus. Esses são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito de Deus, são ímpios, que estão ali, ó, e que se infiltram na igreja para trazer divisões, trazer heresias, desilusões à graça de nosso Deus. Se convertem, né, ou seja, pisoteiam a graça de Deus, trazendo ali doutrinas errôneas que apartam as pessoas da graça de nosso Deus. Foi o que até ocorreu, né, com Judas Iscariote, né, que foi o Judas, né, o Judas justo, né. Judas Iscariotes fez isso, né, converteu em desilusão a graça de Deus e teve aquele final trágico. A tribo de Dan fez a mesma coisa. Então é complicado, né? A gente vê aqui Salmos 33, né? Até me lembrei agora, né? Os irmãos que vivem a união. Benjamim não teve união nenhuma com os irmãos. Adão também, né? Eles ficaram ali contra as outras tribos. Então a gente vê como que são as coisas. Né? A presença de pessoas sem o Espírito causa divisão e corrupção, mesmo que haja aparência de união. Provérbios 11, 21, é dito o seguinte também: ainda que as mãos se juntam, o mal não ficará impune, mas a descendência do justo será libertada. Mesmo que haja aliança entre os ímpios, ela não protegerá da injustiça de Deus. A união do mal não prevalecerá. Né? Perdão, aqui deu um trava-línguas. Então, mesmo que haja união, uma grande união entre ímpios, né? Não adianta, não os protegerá da justiça de Deus, até porque Deus é muito mais poderoso, né? É tremendo, é o Deus Todo-Poderoso. Nem que haja união de todo o mundo, de toda a terra contra Deus, ninguém ficará impune da justiça, do juízo de Deus.
A união do mal não prevalecerá, não terá sucesso. E chegando aqui, irmãos, ao final do estudo, por último aqui vemos João 17, dos versos 17 ao 21. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Jesus ora por unidade baseada na verdade e na santidade. A palavra de Deus é o fundamento da verdadeira unidade. Foi que os benjamitas, os danitas não fizeram, não se fundamentaram na palavra de Deus, naquilo que Deus já tinha estabelecido, para a tribo de Dan, com a herança, com a verdadeira forma de adoração, e os benjamitas não se estabeleceram no que a palavra de Deus também diz, que é a justiça, ter justiça, sempre buscar a verdadeira justiça, o verdadeiro juízo, não quiseram ter a lealdade verdadeira com Deus, mas com uma lealdade ali ilusória, tribal, e com a mentira, com a injustiça. Então, meus irmãos, por fim, vemos que apesar da gravidade do pecado, há esperança de restauração. A gente vê ali a tribo de Benjamim, mesmo quase destruída, não foi totalmente rejeitada. Como a gente viu, Dan foi até rejeitada ali. A gente não vê Dan sendo mencionada em Apocalipse 7, mas Benjamim foi. E mais tarde, da mesma tribo, Deus levantaria, irmãos, ninguém mais, ninguém menos que Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, como instrumento poderoso do evangelho. E ele mesmo testemunha, em Romanos 11, verso 1, ele fala: porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então veja, mesmo que Benjamim cometeu tal pecado, grave, mesmo assim, não foi totalmente rejeitada, nem foi destruída. Ali teve ali ainda há esperança, da gravidade do pecado, ainda há esperança de restauração. E não foi à toa que levantou ninguém menos que o nosso amado, apóstolo e irmão Paulo, um dos maiores, o maior apóstolo, o apóstolo dos gentios, maior evangelista que esse mundo já viu, como instrumento poderoso do evangelho de Cristo. E ele mesmo testemunha isso, que ele é da tribo de Benjamim. Olha só que coisa, Então, a gente vê que mesmo em certos pecados graves ainda há esperança de restauração, até para as pessoas que se desviam da verdade, da palavra, cometeram pecado, algo do tipo, algo semelhante ao que a tribo de Benjamim cometeu, ou até mesmo a tribo de Dan, você tem ainda a esperança de restauração. E Dan, ela não foi, às vezes, restaurada, até porque ela se manteve, numa mentalidade irreprovável, ela não se arrependeu ali, não buscou, arrependimento, diferente de Benjamim, que há tempos depois eles se manteram na justiça, se converteram dessa história trágica, que tiveram. E esse detalhe, é maravilhoso, pois nos mostra que pois nos mostra que mesmo entre os que falham, gravemente, Deus ainda pode fazer surgir vasos de honra quando há arrependimento e submissão. A história das tribos de Dan e Benjamim é, ao mesmo tempo, um alerta e uma oportunidade. Um alerta contra o engano do pecado coletivo, a institucional e cultural, mas também uma oportunidade de olhar para a graça restauradora de Deus, que há em Cristo Jesus, que nunca perde o controle da história e que é poderoso para levantar filhos fiéis, servos fiéis, mesmo das cinzas, da rebelião, da idolatria, da desobediência e de tantos outros terríveis pecados. Então, meus irmãos, este foi o estudo de hoje. Que a graça de nosso Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Espero que esse estudo tenha sido edificante, tenha mostrado essa verdade da palavra de Deus. Peço aos irmãos que deixem o vosso like, deixem um comentário, que compartilhem essa palavra com os outros irmãos, com os seus redes sociais, WhatsApp, Telegram e assim por diante. E posso deixar também um comentário que ajudará em muito. Se você é novo no canal, se inscreva, temos lives aqui todos os domingos. E também, novamente, peço aqui para aqueles que querem entender melhor a questão dos 144 mil,
E a grande multidão vem aqui na série Revelando Apocalipse, no número 6 e 7, verão um estudo completo sobre isso. Pode clicar aqui na descrição do canal ou no primeiro comentário fixado. Então é isso, meus irmãos. Fico por aqui. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.